Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 34. No capítulo passado a gente viu a linda conversa de Deus com Moisés, onde Deus falava que ele perdoava o povo idólatra, que eles ainda iam subir para a terra prometida, aquela terra que emana leite e mel, que eles conquistariam aquela terra, porque a gente sabe que aquela terra estava povoada, mas eles conquistariam aquela terra, Deus daria aquela terra para eles, conforme ele havia prometido a Abraão, Isaac e a Jacó, mas tinha um detalhe muito importante que não ia acontecer. Deus daria essas bênçãos para os israelitas, mesmo eles tendo pecado, mas a sua presença não acompanharia eles, né? Isso foi um golpe muito duro para Moisés e ele não aceitava isso. Então a gente vê ele conversando com Deus, né? Porque ele queria mais, ele não queria só as bênçãos, ele queria também a presença daquele que estava entregando as bênçãos. Gente, isso é realmente lindo demais, né? E no capítulo de hoje, no capítulo 34, a gente vai ver a restauração da aliança que foi quebrada. Porque como a gente tinha visto, Deus havia feito uma aliança com o seu povo, e quando Moisés estava no Monte Sinai, um povo embaixo estava idolatrando um bezerro de ouro, então essa aliança foi quebrada e as duas tábuas do testemunho que Deus havia entregado para Moisés, que representavam essa aliança, Moisés quebrou e elas foram descartadas. Então, essa aliança, gente, para deixar bem claro, ela não foi quebrada por Deus, né? Obviamente, ela foi quebrada por aqueles que receberam essa aliança. Então, a gente viu também que se não fosse por Moisés, tudo teria acabado ali, né? Deus teria destruído aquele povo e recomeçado tudo de novo com a família de Moisés, porque Deus ele precisava de um mediador entre ele e o seu povo. Então, é esse mediador que pudesse fazer a propiciação e apaziguar a ira do Senhor. E a gente viu que Moisés fez isso, ele se apresentou diante do Senhor como esse mediador. E depois de apaziguar a ira do Senhor, e porque a aliança havia sido quebrada, né? Então a gente vê que como a aliança foi quebrada, ela também precisava ser restaurada para normalizar a situação de Deus entre Deus e o seu povo, tá bom? Vamos para o capítulo 34 então. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras 2 tábuas que quebraste. Então o Senhor que faz essa proposta, não é Moisés que chega, ai Senhor, vamos fazer de novo uma aliança. Não, Deus chega para Moisés dando essa proposta, porque agora ele tinha base, né? Ele havia sido apaziguado, Moisés já havia feito a propiciação em nome do povo, então Deus tinha essa base para renovar essa aliança. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Então foi necessário que Moisés subisse ao topo da montanha novamente para se encontrar com Deus, porque o Senhor não podia descer aonde Moisés estava. Então o Monte Sinai, lá o Monte Horebe, foi o lugar de encontro entre Deus e Moisés. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Então, o Senhor é bem específico que quando ele diz que era para Moisés não levar nada, nem ovelha, nem ninguém estava permitido para subir com Moisés, ele deveria ir sozinho ao encontro do Senhor e levar somente as 2 tábuas que a gente viu no versículo 1. E aqui a gente consegue aprender uma lição muito grande, que nós também precisamos de um momento com o Senhor, para nos encontrar com Ele em particular, assim como Moisés, e onde a gente não deve levar nada, a gente deve esquecer de tudo, deve esquecer dos nossos problemas, do nosso futuro, do nosso emprego, das nossas posses, e ir de encontro com o Senhor, nos deleitar e desfrutar totalmente da gloriosa presença dEle. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai com o Senhor, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Então, nesses versículos a gente vê que Moisés ele subiu ao monte Sinai e que o Senhor desceu ali, né, sobre a nuvem. E, portanto, para Moisés era uma questão de subir, para Deus era uma questão de descer. Então aqui a gente vê que Deus ele proclama o seu nome. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor,
Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso povo conosco, porque esse povo é de dura cerviz, perdoa nossa iniquidade e nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então aqui a gente vê o Senhor falando quem ele é. Ele é um Deus compassivo, clemente, longânimo, que perdoa a iniquidade, mas não inocenta o culpado. Ele proclama aqui sua identidade. E ao ouvir todas essas palavras de Deus, Moisés se prostra ao chão e o adora. E ainda diz, né, Senhor, apesar desse povo ter uma dura cerviz, ser teimoso, segue conosco, segue no meio de nós. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os jebuseus e os heveus. Aqui, gente, a gente vê, depois do Senhor proclamar o seu nome, ele continua falando com Moisés e aqui ele promete fazer maravilhas para o povo. E essas maravilhas elas seriam realizadas com um objetivo específico, né, de levar o seu povo naquela terra prometida, na terra que emana leite e mel. E ao dizer isso, Deus estava dizendo que ele conduziria o povo até lá, ele cuidaria de suas necessidades, derrotaria todos os seus inimigos, ele faria tudo o que fosse necessário para que o seu objetivo fosse cumprido. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos teus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos te prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Então aqui o Senhor ele continua falando com Moisés, e aqui ele faz uma advertência mais uma vez contra a idolatria, né? Que o Senhor está parecendo dizer assim: Moisés, cuidado com essa peça de tropeço que vocês vão encontrar lá na terra de Canaã, né? A idolatria, que ela está por toda aquela terra está cheia de ídolo, mas depois de você entrar nela, você corre o risco de tropeçar. Então vigia, cuidado. E aqui também é um aviso para nós, né? A gente também deve ter cuidado, a gente deve vigiar, porque um ídolo pode ser qualquer coisa, né? Não somente uma estátua, tudo aquilo que nos impede de desfrutar Cristo como a nossa terra boa. Então Deus, gente, ele não tem nenhum problema em nos levar ao pleno desfrute de Cristo, mas nós ainda temos o problema da idolatria. Portanto, no início desse capítulo aqui, que fala sobre a recuperação da aliança que foi quebrada, Deus declara que ele faria tudo que fosse necessário para levar seu povo para a terra boa, a terra prometida, mas ele também aponta para o perigo da idolatria, né? Deus parece dizer: eu tenho plena capacidade de guiá-lo para essa terra que eu estou prometendo, mas a idolatria pode anular o seu desfrute da terra, né? Então, e a idolatria pode destruir tudo o que eu vou te dar, ou tudo que eu posso te dar. Então a gente tem que tomar muito e muito cuidado. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo indicado no mês de Abib. Porque no mês de Abib saístes do Egito. Tudo que abre a madre é meu,
também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Então aqui o Senhor, a gente já tinha visto, se não me engano, é lá em Êxodo 23, ele está fazendo de novo essa aliança, está falando de novo para Moisés as coisas da aliança, né? Então aqui Deus, ele não queria que o seu povo procurasse guardar os mandamentos, né? Ele ansiava que o seu povo desfrutasse dele, celebrasse dele e descansasse nele, né? Então era isso, essas festas. A festa da Páscoa e a festa dos pães asmos eram, na verdade, uma única festa, né? Isso indica que imediatamente depois de desfrutar da Páscoa, a gente deve nos purificar de todo fermento se quisermos celebrar a festa dos pães asmos, que significa viver uma vida pura, sem pecado e sem fermento. Então aqui, gente, não nos é mencionado a festa da Páscoa, porque não é uma questão de salvação aqui, mas uma questão de comunhão com Deus. E para isso, né, para essa comunhão com Deus, a gente deve remover todo o fermento de nossas vidas. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Então, esses versículos Deus lembra novamente do sábado, né? Então, apesar de vocês estarem ocupados com muitas coisas para fazer, Deus está alertando sobre esse mandamento que eles deveriam separar um dia na semana, e esse dia seria para lembrar do Senhor, glorificar, louvar Ele, descansar nele, renovar também as energias e desfrutar de Deus. Também guardarás as festas das semanas, que é a das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Então, a próxima festa aqui, a primeira festa foi a festa dos pães asmos, e a próxima festa aqui que nos está falando é a festa das semanas, ou também de Pentecostes ou Shavuot, que acontecia 7 semanas após a festa das primícias. Então, gente, para ficar um pouco mais claro e melhor de entender, são 3 encontros, né, 3 vezes ao ano, e o primeiro encontro a gente tem a Páscoa, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias, é nesse primeiro encontro. No segundo encontro é a festa de Pentecostes, e no terceiro encontro são as festas de outono, que é a festa da trombeta, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Então, como a gente já sabe, eu venho falando muito isso, o Antigo Testamento são sombra das coisas que haviam de vir, é tudo uma tipologia. Então, ao a gente olhar essas festas do Antigo Testamento, a gente vê o seu cumprimento no Novo Testamento. Tirando as festas de outono, né, que elas ainda não aconteceram, mas quando a gente olha para festas de primavera e a gente vê claramente os seus cumprimentos, a gente pode ter certeza que as festas de outono também irão se cumprir. Lembrando, gente, sempre que não são festa dos judeus, e sim festas do Senhor. Então, gente, as primícias produzem Pentecostes, né? E a primícia representa o Cristo ressuscitado. Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, como os primeiros frutos da ressurreição, né? Da colheita. 50 dias depois da sua ressurreição, no dia de Pentecostes, houve o derramamento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, né? E depois, aqui no versículo 22, na segunda parte, fala-nos sobre a festa da colheita no fim do ano, que é também a festa dos tabernáculos, que é o desfrutar plenamente de Cristo enquanto permanecemos na presença de Deus. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e te alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes ao ano. Então aqui todo homem deveria aparecer 3 vezes ao ano, né? Nesses 3 encontros que eu estava falando para vocês. Eles deveriam se apresentar diante do Senhor. Então, eles poderiam até ficar preocupados, né? Pensando, nossa, quem vai cuidar da cidade? Quem vai protegê-la, né? Enquanto eu estiver festejando com o Senhor. Mas aqui o Senhor já nos traz a paz, vamos dizer assim, já nos acalma o coração,
falando, podem ficar em paz, que quando vocês estiverem comemorando comigo 3 vezes ao ano, esta celebração manterá o inimigo ganancioso para longe, né? Isso também é uma lição para nós, né? O fato de que o Senhor expulsará as nações e expandirá o território, indica que a gente pode ficar em paz. Se a gente festejar com o Senhor, Ele cuidará dos nossos inimigos. Na realidade, né, esse desfrute do Senhor é que afasta o inimigo. Então, o Senhor, Ele promete expulsar o inimigo e ampliar o território. Isso significa que Ele anulará todas as nossas preocupações, aquilo que nos usurpa, e ampliará o território de Cristo e manterá o desfrute de Cristo, tá bom? Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. Então, aqui indica que a gente não deve misturar a redenção de Cristo com a nossa vida pecaminosa, que não deve oferecer o sangue do sacrifício com pão levedado. Pão levedado é pão com fermento. Então, a gente não deve declarar, né, que somos redimidos e continuar vivendo no pecado. Isso seria o equivalente a oferecer o sangue do sacrifício com o Senhor com pão com fermento. E aqui a segunda parte, né, do versículo 25 nos fala que nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. Então, que significa que a gente não deve esperar para desfrutar de Cristo. A gente deve desfrutá-lo plenamente agora, né? A gente não pode dizer, eu sou jovem, eu tenho uma vida inteira, eu vou aproveitar o agora, vou aproveitar as coisas do mundo, porque isso é realmente um grande engano. A gente tem que desfrutar de Cristo agora e desfrutá-lo dele plenamente, tá bom? As primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozirás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então aqui a gente deve entregar as primícias para total satisfação de Deus, né? Tudo o primeiro, tudo melhor, a gente deve entregar para Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então aqui o Senhor diz a Moisés que, de acordo com essas palavras, ele estava fazendo novamente a aliança com o seu povo, com o povo de Israel. E aqui a gente vê que Moisés ficou 40 dias e 40 noites desfrutando totalmente de Deus, enquanto eles tinham essa comunhão, esse relacionamento e essa intimidade, tá bom? Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Então, depois de ter toda a conversa, Deus envia novamente Moisés ao pé da montanha, e Deus queria que o seu povo desfrutasse dele, mas a intenção de Moisés estava limitada somente aos mandamentos do povo, né? Moisés, ele estava tão apreensivo, né, do povo não quebrar novamente a aliança, que ele ficou preocupado somente com isso, e ele não sabia que o seu rosto brilhava, tá? Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então, Moisés não sabia que o seu rosto estava todo iluminado e brilhando, né? Então o pessoal teve medo, Arão e todos os filhos de Israel, e assustaram, eles ficaram assustados, né, com isso. Gente, e uma coisa que a gente deve deixar clara aqui é que o rosto de Moisés brilhava não porque ele estava falando com Deus, mas porque Deus estava falando com ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés,
viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Então aqui Moisés ele colocava o véu para falar com os filhos de Israel e tirava o véu para falar com Deus. Isso significa que Moisés falava abertamente com Deus. Isso nos lembra o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, né? Sobre o fato de olhar para o Senhor com o rosto aberto e refletir sobre ele enquanto nós somos transformados à sua imagem. Isso também é uma questão de brilho, né? Porque o brilho é a aparência da imagem de Deus. Hoje a gente deve remover o véu para contemplar e refletir o Senhor abertamente. Então seremos transformados à sua imagem e esse será o nosso esplendor. Amém? Gente, esse é o capítulo 34, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.